Bom dia, gente, boa tarde, enfim, acredito que essa gravação passe na tarde, né? Estamos aqui reunidos em nome do Grupo de Estudos Políticos da Bahia, a convite de Vânia, que recebeu o convite de Padre Gilson para participar do Christian Day, com esse debate, né, a respeito do livro de C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. E para a gente dar início às nossas atividades, né, vamos fazer uma oração, pedir que o Divino Espírito Santo preencha os nossos corações, esteja presente neste momento do nosso encontro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Que estejamos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom, dividimos, né? Cada um ficou responsável, digamos assim, ou mais à vontade, né? Para se aprofundar em determinados temas, os tópicos do livro. Vânia vai fazer, antes da fala dela, uma breve biografia, né, Vânia? A leitura da biografia do autor. Mas só para situar antes, a gente vai falar a respeito do livro Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis, que é uma transcrição de gravações transmitidas na rádio, na BBC, na década de 40, entre 41 e 44. Foram 3 transmissões. E aí, após um período, foram feitas transcrições dessa transmissão, ele fez uma espécie de revisão, e aí se tornou, né, esse livro. Bom, os temas são variados, entre como olhar para o mundo com esse olhar cristão, né? Vida cristã, moralidade, perdão, o Deus Trino. São diversos os tópicos que C.S. Lewis aborda nesse livro, que é o que a gente vai ver aqui. Então, eu passo a palavra agora para a Vânia, dar continuidade aí na biografia do autor e da conversa. Bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que as pessoas irão realmente abrir o vídeo para olhar, para ver, mas ele será passado no dia 19 de novembro, justamente como digamos assim, um evento criado pela Capela Nossa Senhora da Vitória, onde tem o padre Gilson como, vamos dizer assim, o mentor, o padre responsável por aquela capela. Eles nos solicitou que fizéssemos um estudo de um livro, e aí nós, como já tínhamos esse livro na programação, na lista para 2022, para o mês de dezembro, então nós falamos com algumas pessoas que nós sabíamos que teriam interesse em participar, pessoas católicas, né, que despertaram realmente para estar sempre em contato com essa igreja tão fantástica, essa capela tão fantástica, onde tem o padre Gilson à frente dela para nos orientar. Bem, eu vou mostrar o livro aqui para que as pessoas, né, vejam. É o Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, onde ele tem uma série de livros nessa linha do cristianismo. Bem, eu vou ler rapidamente a biografia dele. C.S. Lewis nasceu em 1898 e faleceu em 1963. Foi um dos gigantes intelectuais do século XX e provavelmente o escritor mais influente de seu tempo. Era professor e tutor de literatura inglesa na Universidade de Oxford até 1954, quando foi unanimemente eleito para a cadeira de inglês medieval e renascentista na Universidade de Cambridge, posição que manteve até a aposentadoria. Lewis escreveu mais de 30 livros que lhes permitiram alcançar um vasto público, e suas obras continuam a atrair milhares de novos leitores a cada ano. Eu vou falar rapidamente a composição desse volume. Ele é composto de 4 livros, com os títulos. Livro 1, O Certo e o Errado como Indícios
para a compreensão do sentido do universo. Livro 2, No que acreditam os cristãos. Livro 3, Conduta cristã. Livro 4, Além da personalidade ou os primeiros passos na doutrina da Trindade. Bem, ele fala, eu vou citar alguns trechos nessa minha fala inicial, e depois eu vou colocar, digamos assim, comentários que são meus. Ele diz assim: lembrar que Deus prega uma peça naqueles que buscam o poder a todo custo. Eu achei isso interessante. Deus muda o rumo da vida a todo momento. Com certeza, nós, tanto quanto os ouvintes do Oratório Virtual, tivemos nossa vida transformada quando nosso coração foi tocado e muitas vezes a mudança é total. A oração faz essa mudança através da entrega que fazemos, sempre que entendemos a nossa pequenez e, por outro lado, o quanto Deus é grandioso. Tem um salmo, que inclusive foi o Padre Gilson que me orientou, que eu devia ouvir, é o Salmo 139, onde realmente ele mostra como a gente deve se colocar pequeno diante de Deus, porque Deus sabe tudo sobre nós. E quando a gente começa a ouvir esse salmo, inúmeras vezes, a gente começa a ser tomada, digamos assim, por uma emoção que sempre eu, no caso que passei por essa experiência, eu sentia como se fosse assim, alguns lampejos de clareza sobre minha vida que me levaram a me entender melhor. Então, eu acho que as pessoas que tiverem essa curiosidade ouçam ou leiam o Salmo 139 que nós temos no YouTube. Aí ele continua. Como Lewis nos lembra, o seu humor e sagacidade costumeiros, ele diz assim: quão monotonamente iguais têm sido os grandes tiranos e conquistadores, e quão gloriosamente diferentes todos os santos. Então, a gente sabe qual é a postura do tirano. O tirano, ele subjuga os povos com a força física e emocional, sem a livre escolha do homem. É a fórmula, o método. Não tem outro, é sempre assim. Enquanto que os santos, se a gente for estudar a vida de Santo Antônio, de São Tomás de Aquino, né, Santo Agostinho, tantos santos maravilhosos que nós temos, a gente vai ver que eles foram tocados de forma tão diferente, as experiências foram tão diferentes que eles se tornam, cada um, tão grandioso do seu jeito e da sua forma, como Deus realmente, vamos dizer assim, viveu na vida desses santos. E aqui ele diz assim: a lei, que nós vamos falar no iniciozinho do livro, ele chama de lei natural. É importante a gente tocar nesse assunto. Ele diz assim: a lei, essa lei natural, que é peculiar à natureza humana, é uma lei que não se compartilha com animais, não se compartilha com vegetais ou coisas inorgânicas. É a lei que nós, seres humanos, podemos desobedecer, se assim desejarmos. Se assim desejarmos. Entretanto, tomando a raça como um todo, elas achavam, vamos dizer assim, né, toda a natureza humana, que essa lei de comportamento digno fosse óbvia para todo o mundo. E o C.S. Lewis, ele confirma isso, que essa lei da natureza, essa lei natural, ela realmente existe para todas as pessoas do mundo. E aqui eu tenho um comentário meu. Tivemos infinitos exemplos de forma de agir que levariam a muitas guerras. Ou seja, se eu achar que essa lei, digamos assim, não é uma lei para toda a humanidade, então eu poderia dizer, então, tal guerra é coerente ou não. Então, é justamente a lei natural que vai fazer com que tenhamos uma forma de ver a vida. Ou seja, aquilo que eu estou sempre questionando, aquilo, vamos dizer, que eu vou cercear a liberdade de alguém, isso aí não vai ser bom.
Por quê? Porque o nosso livre-arbítrio, Deus nos deu o livre-arbítrio. Deus não nos disse faça isso ou faça aquilo. Ele diz, você vai decidir o que é melhor para você. Então, é justamente essa lei que vai fazer com que tenhamos essa liberdade. E no momento que eu começo a questionar essa lei, aí eu naturalmente darei razão a muitas guerras. Bem, essa era a minha fala, eu passo agora para a Vera. Agora vamos no que acreditam os cristãos. Lewis fala que, se for cristão, não precisa acreditar que todas as outras religiões sejam de todo erradas. Pessoas dentro e fora do cristianismo têm dificuldade de diferenciar, de distinguir o que é e o que não é preciso para sermos cristãos. Desde o princípio do cristianismo, pregou-se a mudança de disposições mentais. A ênfase de Cristo foi restaurar crenças vitais sobre o sentido da vida. Quando analisamos uma crença comum hoje em dia, aceitamos Deus como uma força que anima o universo. Porém, não interfere no curso da história. Pensamos como chegamos a acreditar nisso. Podemos chegar a uma filosofia influente que defende a ideia de que Deus é a natureza. Quando levamos para o panteísmo, significando que o mundo é Deus, acreditamos nisso, devendo concluir que nada no mundo pode estar no lugar errado e nada pode ser corrigido, quando não é verdade. Só pode haver algo errado se houver alguma coisa certa. Só pode haver alguma coisa boa se houver alguma coisa ruim. Se algo está errado, é porque teve algo certo. Se nos... Como poderíamos reconhecer a falta, então, de que tem que haver algo, não é uma ilusão? Como poderíamos reconhecer o sentido sem reconhecer onde surgiria o sentido de dar sentido à vida? Deus acima do bem e do mal, definitivamente. Deus bom e Deus justo, que toma partido. Seria uma solução simplista, né? Seria um ateísmo, uma solução simplista. A mensagem da fé cristã é simples, mas não simplista. O mundo é complexo e a fé se aplica a toda a sua complexidade. Caminhar na fé cristã não é uma coisa fácil. A fé nunca foi atraente nem agradável. Ela é surpreendente e exige esforço de compreensão. Ser bom não significa apenas fazer algo que a sociedade considera bom. Então, não precisaríamos do bem. Poderíamos concordar com o panteísmo. O bem se forma a partir da existência, da vontade e da inteligência. E o mal também precisa desses 3 itens: da vontade, da existência e da inteligência. Então, poderíamos concluir que o bem o mal não existe sem o bem, né? Porque se ambos precisam das mesmos itens,
No cristianismo não há dualismo entre bem e mal, porque o modo de existência do bem é diferente do modo de existência do mal, de forma que não são dois de uma mesma moeda. Por mais maligno que seja seu plano, se vier alguém mudar seu plano, você talvez diga: não estrague meu plano perfeito. O mal é apenas um incorreto de procurar pelo bem. Ai, meu Deus. O cristianismo vê o mundo como um território ocupado pelo inimigo. Citando Lewis, o cristianismo é a história de como o rei, por direito, desembarcou, disfarçado em sua terra, e nos chama para tomar parte numa grande campanha de sabotagem. A igreja é um lugar para onde vamos para ouvir quais são os planos do rei para retomar o que está nas mãos dos inimigos. Não podemos temer a palavra autoridade. A maior parte das coisas que acreditamos em função da autoridade de alguém. Não reconhecer qual é a autoridade que você está seguindo não é o mesmo que seguir nenhuma autoridade. Não precisamos ter medo do erro. O cristianismo não exige que sejamos impecáveis, mas pecadores capazes de nos arrepender sinceramente e mudar, fortalecendo a fé. Todo ser vivo é capaz de se ferir, mas também de se regenerar. O impede que a fé se regenere depois da batalha. Deus não ama nossa bondade. É por meio de Deus que somos bons. E, por fim, Lewis fala que a hora é agora, hoje mesmo, neste instante, de escolher o lado certo. Deus está se delongando para nos dar uma chance e ela tem prazo de validade. É pegar ou largar. Fátima. Nesse tópico da conduta cristã, vale lembrar que a gente pensa o cristianismo sempre numa perspectiva de vida eterna, de imortalidade, de obediência a princípios e valores cristãos, claro, né? Cristo é o leme, é o farol, é o norte. Então, eu começo perguntando, o que significa conduta nessa perspectiva cristã? A conduta é algo que é prático, é o modo de agir, de se portar, de viver como cristão, nesse caso. Então, a conduta cristã caminha na trilha das virtudes. E C.S. Lewis nos traz, aqui nesse livro, definições sobre virtudes cardeais e virtudes teologais. Então, a virtude como a disposição firme e constante para a prática do bem. Essa é a trilha do cristianismo. Então, nas virtudes cruciais, que são a prudência, a temperança, justiça e fortaleza, nós vamos entender que a prudência, quer dizer, nós já sabemos disso, não é? Só relembrando. A prudência, que é sinônimo de bom senso, pensar antes de fazer, refletir sobre as consequências dos nossos atos. A temperança, muito associada à abstinência de bebidas alcoólicas, ela se refere a todos os prazeres. E a temperança nos encaminha para a moderação, na medida certa, é fazer as coisas na medida certa. No próprio livro de Provérbios,
Tem um texto que diz assim: achaste mel, come só o que te basta, para que a gente não se exceda e não venha a vomitar. Na questão da justiça, na virtude da justiça, que é o jogo limpo, honestidade, reciprocidade, veracidade, cumprimento de promessas. Essa é a verdadeira conduta de um cristão. Fortaleza, que é a coragem para encarar o perigo, a ousadia de desafiar o mal, né, e enfrentar o que é certo, o que é virtuoso. Uma observação importante é que existe uma diferença entre praticar uma ação particularmente justa ou temperante e ser uma pessoa justa e temperante. A persistência em praticar atos virtuosos é que dará à pessoa essa qualidade de caráter. Sobre a moralidade social, Cristo não veio pregar nenhuma novidade do ponto de vista moral. A regra de ouro do Novo Testamento, que diz: faça aos outros o que gostaria que fizessem com você, é o resultado, é o resumo do que todas as pessoas, no fundo, sempre souberam ser o certo. Outro ponto é que o cristianismo não tem e não professa ter um programa político detalhado para aplicar a regra de ouro a uma sociedade específica, em um momento particular, nem poderia ter. Ele vale para todos os seres humanos de todos os tempos. Então, o princípio cristão, princípio é princípio, né? Princípio não é algo que se dissolve ao sabor das tendências e por aí afora vai. O Novo Testamento nos dá um indício bastante claro de como ser uma sociedade inteiramente cristã. Até sobre se uma pessoa, quer dizer, no Evangelho, no Novo Testamento, nos ensina até se uma pessoa não trabalhar, não deve comer, sobre luxos tolos, sobre emprestar dinheiro a juros, sobre a obediência de todos nós a magistrados nomeados de forma apropriada, da obediência das crianças aos pais, de esposas aos maridos, tudo isso está no Novo Testamento. Sobre o fato de que a sociedade deve ser alegre, uma comunidade cheia de cantoria e regozijo, e que encara a preocupação e a ansiedade como um erro. Então, a conduta cristã tem esse componente, né, da alegria, do regozijo. Na passagem que o Novo Testamento diz que todos devemos trabalhar, a justificativa é para ter algo a dar aos necessitados. Caridade, que significa dar aos pobres, é uma parte essencial da moralidade cristã. Então, na parábola amedrontadora das ovelhas e dos bodes, esse parece ser o ponto-chave em que tudo mais está baseado. Dá mais do que nos sobra, é uma regra segura. Abrir mão de algo, dá algo mais, né? Algo mais do que se pede. Às vezes é o nosso orgulho que impede nossa caridade, uma vez que somos tentados a gastar mais do que devemos em formas demonstrativas de generosidade, como gorjetas, hospitalidade, e menos do que devemos com aqueles que realmente necessitam de nossa ajuda. Então, finalizando este tópico da moralidade cristã, uma sociedade verdadeiramente cristã não despontará enquanto a maioria de nós não a desejar realmente, e não vamos desejá-la enquanto não nos tornarmos cristãos de verdade. Mesmo que eu ficasse repetindo a frase, faça com os outros aquilo que eu gostaria que me fizessem até cansar, mas só poderei aprender a amar o meu próximo como a mim mesma se aprender a amar a Deus, e só poderei amar a Deus se aprender a obedecer-lhe. E assim vamos sendo conduzidos a níveis mais profundos de questões sociais para questões religiosas. Bom, já que a moralidade cristã reivindica ser uma técnica para colocar a máquina humana em ordem, C.S. Lewis nos mostra como ela se relaciona com a outra prática que parece fazer uma reivindicação semelhante, a psicanálise. Neste particular, é preciso ser bem prudente para que o cristão não se enrede em questões muitas vezes
que muitas vezes se resolveria no confessionário. No tocante à moralidade sexual, C.S. Lewis ressalta que a regra cristã da castidade não deve ser confundida com a regra social da dignidade, em um dos sentidos da palavra, isto é, de pudor ou decência. A castidade perfeita, da mesma forma que a caridade perfeita, não poderá ser alcançada por quaisquer esforços meramente humanos. É preciso pedir a ajuda de Deus. E muitas vezes a primeira ajuda de Deus não vem na forma da própria vontade, mas da força para continuar tentando, pois por mais importante que a própria castidade, ou coragem, ou veracidade, ou qualquer outra virtude, possa ser esse processo de treinamento de hábitos da alma, é ainda mais importante. Então, eu faço questão de ressaltar. Treinamento de hábitos da alma. Ele nos cura de nossas ilusões sobre nós mesmos e nos ensina a depender de Deus. A única atitude fatal é nos acomodarmos, dando-nos por satisfeitos com menos do que a perfeição. E, para finalizar, eu gostaria de ler um texto do próprio livro, que está na página 146, que diz o seguinte: ainda dentro da moralidade cristã, no que diz respeito à castidade, à sexualidade. Então, a monstruosidade da relação sexual fora do casamento é que aqueles que se entregam a ela estão tentando isolar um tipo de união assexual de todos os outros tipos de união que deveriam acompanhá-la para constituir a união total. A atitude cristã não significa que haja algo de errado com o prazer sexual, mais do que com o prazer de comer, e sim que você não deve isolar o prazer sexual e tentar obtê-lo sozinho, da mesma forma que você não deve tentar obter os prazeres do gosto sem engolir e digerir, mastigando o alimento e cuspindo de novo. Então, assim, finalizando, a conduta cristã é a trilha da virtude, é a trilha da persistência, do caminhar com Deus e de pedir sempre a sua ajuda, o seu socorro, a sua proteção, a sua inspiração para poder chegar onde nós queremos chegar. Então, é isso. Eu passo agora a palavra para Raimundo. Abre o microfone. Viu aí que eu falei que a gente esquece? Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o caso. Dando prosseguimento, eu vou falar aqui, vou começar pelo capítulo 7, no qual o Lewis fala sobre o perdão, que é uma virtude teologal. Ele diz o seguinte, que é uma das virtudes menos populares. Por quê? Porque implica amar ao próximo como a si mesmo. E isso aí é perdoar até o nosso inimigo. Tá? Durante todo o livro, pode-se perceber o seguinte, que o Lewis ele apresenta as dificuldades dos aspectos de ser cristão. Tá? Ele vai mostrando essas dificuldades, mas também vai traçando paralelos que nos levam à reflexão final sobre cada aspecto do cristianismo. Tá? No caso do perdão, não é uma coisa diferente. E ele nos lembra do Pai Nosso. Né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Tá? Ou seja, perdoar é o que temos que fazer. É uma tarefa bastante difícil, tá? Perdoar. Mas ele sugere que nós façamos o seguinte: comecemos por perdoar pequenos delitos, coisas fáceis de serem perdoadas, para depois partir para algo maior. Tá? Uma outra coisa que ele chama a atenção é o seguinte: perdoar os inimigos não implica necessariamente que você está achando que a pessoa é gente boa, né, é bacana. Tá? Ou seja, ele diz para você não odiar a pessoa, mas condena o ato.
né? Inclusive, é o que a igreja fala em relação ao homossexualismo. Ela não condena a pessoa, ela condena o ato. Tá? E que você se arrependendo, beleza, tranquilo. É o que a igreja prega. Né? Ele dá um exemplo aqui, a diferença entre matar e assassinar, no grego, no caso, né? Ou seja, nem todo ato de matar é um assassinato. Quando você mata alguém em legítima defesa sua ou de outro, mas não é um assassinato. Tá? Você matou porque, se você não mata, você morria. Tá? Dando prosseguimento, ele fala da questão, o capítulo 8 veio com um grande pecado. E esse grande pecado seria o orgulho. Ele considera como o mal supremo. É o estado da mente contrário a Deus. Tá? E o orgulho, ele é competitivo. Tá? Porque você sente prazer, muitas vezes você sente prazer em ter mais que alguém, em estar acima de alguém. Tá? E o orgulho, ele pode significar uma inimizade não só com as pessoas, mas principalmente com Deus. Ou seja, Deus é completamente desfavorável ao orgulho. Tá? O orgulho é um vício sutil e mortal que vem diretamente do inferno. E aqui nas minhas anotações eu até grifei essa frase. Tá? O orgulho é um vício sutil e mortal que vem diretamente do inferno. Lewis também faz diferenciação, tá? Dos sentimentos de orgulho positivo e orgulho negativo. Grosso modo falando, não tem problema, por exemplo, de você se orgulhar de ser um bom profissional. Então, você estudou, você se dedicou, você acha um excelente, você tem orgulho de ser um bom profissional. Agora, quando é que começa o problema? Quando você começa a se comparar com outras pessoas. Você se acha melhor que outras pessoas, certo? Isso aí é um problema. Você é orgulhoso porque você é melhor do que a outra pessoa. Não. Você pode ter orgulho de fazer parte de um time bom, você pode ter orgulho de fazer coisas boas, tá? Mas não de entrar nesse quesito da competição. Aí é um problema. Aí é um problema. Né? Aí entra ali no vício sutil e mortal que vem do inferno. Tá? Dentro desse sentimento, aí ele fala que nós temos a questão da humildade. Adquirir a humildade, tá? Para adquirir a humildade, é preciso você aceitar que você é orgulhoso. Dando prosseguimento, e aqui eu vou falar um pouquinho da caridade, inclusive acho que foi mencionado pela Vera ou pela Vânia, não pela Fátima, não tenho certeza, tá? É uma das virtudes teologais. Tá? E a caridade, ela também está intimamente ligada ao perdão. Tá? Nós temos aí dois sentidos. A questão das esmolas, de dar esmolas, né? Que infelizmente nós vemos a caridade como esse lance de dar esmola, mas só que existem outros aspectos envolvidos na caridade. Tá? Aí eu vou fazer só um pequeno destaque. Né? Se alguém está agindo de forma caridosa para ficar bem na fita perante os homens, estará errando feio, pois o que importa é fazer caridade, mas com o olhar voltado para Deus, para agradá-lo. É aquele caso de você dar com a mão esquerda, ou dar com a direita, sem que a esquerda veja. Tá? Ou seja, você fazer as suas ações de caridade, qualquer que seja ela, mas sem necessariamente alguém saber. E aqui, eu não sei se... Eu acho que se enquadra, mas de repente eu estou errado. Nas manifestações, eu encontrei um garoto, 22 anos, 23 anos, não sei, que conversando, ele falou que tinha uma preocupação grande em agradar as pessoas, né? Parecer bem para as pessoas. Eu falei para ele, rapaz, é o seguinte, você não tem que se preocupar com isso, não. Você deve se preocupar em fazer as coisas para agradar a Deus e não as pessoas. Porque quando você procura agradar as pessoas, você está procurando a coisa boa na terra, e não é isso. Você tem que procurar a coisa boa lá para cima, para o céu.
tem que almejar o céu e não a terra. Que aí você, almejando o céu, você consegue a terra de lambuja. Mas almejando a terra, só a terra, você não tem os dois. Inclusive, eu faço menção a esse fato mais à frente. Tá? A esperança é uma outra virtude teologal. Ou seja, é uma visão voltada para frente, para o eterno. Devemos cuidar desse mundo, mas com pensamento no céu. E aqui eu entro com a música Imagine, que ela nos leva a aspirar à terra e não ao céu, porque ela fala assim: Imagine there is no heaven, above us only sky. Heaven é céu no sentido de paraíso, e sky é a abóbora celeste, é a parte física. Então ele diz para a gente pensar: não tem paraíso. Se não tem paraíso, não tem vida eterna. Então é um erro muito grande. Muitos cristãos, como eu, gostavam dessa música, mas depois que você entende a referência dela, não dá para gostar mais. Você tem que deixar de gostar. Né? Vamos prosseguindo aqui. O desejo terreno não nos satisfaz, pois após realizá-lo, desvanece. Existem 3 formas de encarar essa situação: a moda dos tolos, a moda dos sensatos desiludidos e a moda cristã. Eu não vou me estender por causa do tempo. Tá? Por último, para finalizar essa parte, tem a questão da fé, que para Lewis tem 2 sentidos. Tá? A crença, a aceitação da doutrina cristã como verdadeira, e os cristãos tomam como uma virtude, ou seja, ter fé é uma virtude. E nós temos um sentido um pouquinho mais amplo, que é quando você entende que, mesmo se esforçando para melhorar diante dos olhos de Deus, você acaba chegando ao momento de dizer-lhe: o Senhor é que terá de fazer isso, pois eu não consigo. E aqui emenda o que a Fátima falou a respeito da gente depender de Deus para realizar determinadas ações ou se manter dentro da conduta cristã. Né? A gente vai ter que sempre depender dele, pedir ajuda a ele para realizar, para se manter dentro da fé, para se manter dentro da palavra. E com isso eu terminei esse trecho. Vou passar a palavra para a Liana, para ela dar prosseguimento. Bom dia, boa tarde, boa noite, ao que vier. Vamos ao livro 4. Ele vai nos trazer um outro ponto agora. C.S. Lewis, ele vem falar sobre a transcendência, ou seja, os primeiros passos na doutrina da Trindade. E ele nos dá passo a passo. Eu destaquei nesse livro, que esse livro é muito complexo, alguns pontos para que a gente consiga, com ele, entendendo a Trindade e o transcendente, o além da personalidade. Aí ele nos coloca uma afirmação. A afirmação de que, nos associarmos a Cristo, nós podemos nos tornar filhos de Deus. Mas nós não seríamos já filhos de Deus? A paternidade de Deus é uma das ideias centrais do cristianismo. Deus nos trouxe a vida, nos trouxe a existência, nos ama e zela por nós. Nesse sentido, é como um pai. Mas quando a Bíblia fala de nos tornarmos filhos de Deus, obviamente quer dizer algo diferente. E isso nos leva ao centro da teologia. Um dos credos cristãos diz que Cristo é o Filho de Deus gerado e não criado. Aí C.S. Lewis vai separar o que é gerar e o que é criar. Quando a gente gera, a gente torna-se pai ou mãe de alguém semelhante ao que nós somos. E quando Deus gerou Cristo, ele foi o único filho, ele gerou Cristo igual a ele. Quando a gente cria alguma coisa, a gente faz alguma coisa. Por exemplo, o ser humano ele pode criar uma estátua, né? Ele pode criar um rádio. Um passarinho, ele pode criar um ninho. Um castor, ele pode criar uma barreira. Agora, quando ele gera, o ser humano gera o quê? Gera bebês.
certo? Os animais geram os animaizinhos, certo? Os bebês animais. O pássaro gera os ovinhos, que vão se transformar em pássarozinhos. Então, a gente gera o que é semelhante a nós e nós criamos uma coisa diferente de nós. É isso que ele quis nos falar sobre o que seria nos tornar filhos de Deus, ou seja, nos tornar iguais a Cristo. E deixando claro, Deus gera a Deus, da mesma forma que o ser humano gera seres humanos. Eis porque os homens não são filhos de Deus, no mesmo sentido que Cristo é. Deus gerou Cristo, mas o ser humano, Deus apenas ele criou. E ele nos sustenta com a vida, com a existência. E aí cabe a nós o propósito da existência, explicando melhor. O único propósito do qual existirmos, segundo ele, é sermos trazidos à vida de Deus. Agora, se a gente seguir fórmulas erradas nesta vida, as coisas tornarão mais difíceis. Como Raimundo, Fátima e Vera falaram, que existe uma conduta cristã em busca da virtude, em busca do aprimoramento da personalidade. Mas ele vai tocar aqui num ponto mais transcendental. Vamos ver o que seria o Deus Trino. No nível divino, você encontra personalidades, certo? Mas lá em cima, você encontra combinada de outras maneiras que nós, que não vivemos nesse nível. Então, ele vai explicar a gente um pouco qual seria a dimensão de Deus. Para explicar a vocês, é o seguinte, nós vivemos numa dimensão nós vivemos em 3 dimensões. No alto, baixo, no lado e do outro lado. Nós não conseguimos conceber uma dimensão além dessa. Mas ele dá um exemplo simples, C.S. Lewis. Ele fala que 4 quadrados vão gerar um cubo. E esse cubo é uma unidade por si só. Mas ele não deixa de conter os 6 quadrados, certo? Um cubo tem 6 quadrados. Cada quadrado, juntos, vão dar uma unidade que é o cubo. Estão me fazendo explicar bem? Vamos lá. A proposta de Deus é conhecer a si mesmo e ao outro. Quando a proposta é conhecer a Deus, é ele que tem que tomar a iniciativa. Se ele não se revelar, ele não vai fazer isso porque ele tem favoritismo. É porque, quando a mente e o caráter estão em péssimas condições, ele não tem como acessar a nós. Nós temos que preparar o caminho para ele chegar até nós. Certo? Isso não quer dizer favoritismo nenhum. E tem outra coisa. Ele simplesmente... Ele não significa simplesmente que eles vão individualmente aparecer para pessoas boas. Não são só para pessoas boas. As pessoas que são unidas em um corpo. As pessoas que amam umas às outras e ajudam umas às outras. E revelam ele a umas às outras. Então, qual é a intenção de Deus nessa busca da existência? É que sejamos como uma orquestra, que cada um tem a sua individualidade, tem sua função, mas tocam uma sinfonia em harmonia. Como o nosso corpo, que nós temos órgãos separados, fazendo cada um a sua função, mas que juntos trabalham uma unidade de um ser. É essa a intenção da existência da vida. E ele não vem falar do Espírito Santo, da Trindade. O que seria a Trindade? A gente sabe que Deus gerou Cristo, mas desde antes do mundo
e antes da existência de todos os seres celestes, Cristo já existia. Por quê? Porque existe uma relação de amor. E o amor, ele vem de uma relação entre dois seres. Então, é como se... É meio complicado, mas tenta imaginar que Deus gerou uma parte dele para que é Cristo, antes de tudo que ele construiu, para ter essa relação de amor com o Filho, para poder gerar um espírito, como um espírito de uma cerimônia, quando a gente vai numa cerimônia, né? E tem aquele espírito do casamento, aquele espírito de festa, São João, festa, tem aquele espírito da festa. É isso, o amor de Deus, junto com o amor de Cristo, que sempre existiu, ele gera esse espírito transcendente que a gente pode sentir pela glória desse amor. Então, é isso que eu peguei, assim, um ponto principal desse capítulo 4, que é um pouco difícil da gente imaginar essa outra dimensão. Ok? Passo a palavra agora para Vânia. Bem, antes de falar exatamente do cristianismo fácil ou difícil, a gente vai fazer assim um breve resumo dos pontos principais que foram falados por Vera, Fátima, Raimundo e Liana. Foi falado sobre a solidariedade, sobre a caridade, sobre o perdão, sobre o orgulho, que Raimundo falou muito bem, aquele orgulho, como ele quis colocar. O orgulho não é uma coisa ruim. O orgulho positivo, como às vezes eu falo, de fazermos ações que levam ao crescimento das pessoas, ao meu crescimento. Não é um orgulho de eu querer ser melhor, de eu me mostrar melhor. E Raimundo deu o exemplo daquele rapaz que ele disse que ele queria, digamos assim, como se a gente fala na gíria, estar bem na fita com as pessoas. Então, Raimundo falou muito bem que a gente não deve procurar, digamos assim, me mostrar bem ou me mostrar uma pessoa, vamos dizer assim, com uma imagem para o mundo. Eu devo me mostrar para Deus. E aqui vem um ponto importante, que é justamente o que Liana falou do espírito. Esse espírito é a vida que vibra em nós. É esse espírito que nos leva no dia a dia a gente querer sempre nos melhorar, para que a gente possa realmente viver essa centelha que Deus colocou em cada um de nós, antes de entrar exatamente no cristianismo fácil ou difícil. Eu vou ler um trechinho aqui do livro, na página 256. Vou mostrar novamente o livro aqui para todas as pessoas que, deixa eu colocar de uma forma mais tranquila, que terão, vamos dizer assim, acesso ao oratório virtual, que é a plataforma da igreja, da Capela Nossa Senhora da Vitória, que tem o Padre Gilson à frente desse rebanho. Então, aqui está o livro Cristianismo Puro e Simples. Mas, voltando à página 256, ele diz assim: o que nos foi revelado é como nós, seres humanos, podemos ser atraídos para dentro de Cristo. Podemos nos tornar parte desse maravilhoso presente que o jovem príncipe do universo quer oferecer ao seu Pai. O presente que é Ele próprio e, portanto, nós nele. Trata-se da única coisa para a qual fomos criados. E há pistas estranhas e empolgantes na Bíblia de que, quando somos atraídos para dentro, uma grande quantidade de outras coisas da natureza vai começar a entrar nos eixos. Será o fim do pesadelo. Um novo amanhã terá despontado. Então, sempre que somos tocados por essa centelha divina, sempre que a gente desperta, vamos dizer, por esse viver em Cristo,
com certeza, outras coisas acontecem em nossa vida, no sentido assim de despontar, da gente de nos mostrar o norte. O Brasil, a partir de 2019, vive uma nova, vamos dizer assim, é como se fosse uma nova era, um novo momento, no momento que despertamos para esse viver cristão. Nós vemos hoje uma união muito grande de todas as vertentes cristãs, vertentes evangélicas, né? Vertentes até espíritas também, por que não dizer assim, a vertente católica que se tornou, vamos dizer assim, uma vertente tão forte, a partir também do estímulo dos vídeos e dos livros do professor Olavo de Carvalho. Então, a gente precisa entender que esse momento que a gente, às vezes, acha que é um momento difícil, não. É um momento de despertar e de união para um novo mundo, onde, com certeza, o Brasil será uma nação que irá, digamos assim, dar o norte da família, o norte do amor, o norte da liberdade, para que a gente possa realmente viver essa alegria de ser católico. E aqui eu escrevi algumas palavrinhas quando eu digo assim: quando entendemos a grandiosidade de Deus e nos colocamos pequenos diante dele, aí nós nos sentimos grandes, porque entendemos que nos está reservada muitas obras aqui nesse plano. Então, no momento que eu me coloco humilde diante de Deus, que sou apenas uma centelha, eu não posso nem me arvorar a querer entender Deus como um todo. Se eu sou uma centelha de Deus, a mim, vamos dizer, é permitido entender um pouco dessa centelha, mas eu não posso querer entender toda a grandiosidade de Deus, porque eu não teria essa condição. E ainda mais, quando percebemos que a vida é eterna. Esse momento que estamos vivendo aqui é apenas uma pequena fração da nossa eternidade. Então, nós, como católicos, para viver essa alegria de ser católico, devemos, no nosso dia a dia, procurar como se fosse uma pequena análise de cada um de nós. E a gente não se preocupar muito com o outro. A nossa preocupação deve ser: eu posso ajudar fulano? Ótimo. Mas a preocupação de ficar olhando o comportamento dele é uma coisa que a gente não deve perder esse tempo. A gente deve, sim, focar no nosso comportamento, como a gente está vivendo esse catolicismo, como eu estou vivendo esse cristianismo, como eu estou vivendo esse patriotismo, para que eu possa realmente servir de exemplo para as pessoas, para um mundo melhor. Nós devemos ter como norte essa alegria de ser católico para um Brasil melhor. E aqui, finalizando ainda, ele diz assim, que nós sentimos, às vezes, uma alegria interna que a gente não sabe nem o motivo, mas, com certeza, é esse renascer em Deus, é esse Espírito Santo que está eternamente operando em nós. E como eu citei alguns santos no início, eu vou citar Santo Agostinho, que ele fala justamente das confissões, tem um livro dele, que a gente deve estar constantemente nos confessando, né, a Deus, nos mostrar diante de Deus, nos desnudar diante de Deus, para que a gente possa se conhecer. E tem um pequeno vídeo do professor Olavo, onde ele fala justamente desse dom do arrependimento. A gente se arrepender das coisas que a gente tenha feito no passado, no nosso dia a dia, para a gente se aproximar cada vez mais de Deus. Não adianta eu querer me mostrar uma pessoa maravilhosa para meus amigos aqui do grupo, se eu, dentro de mim, não estou me amando, não estou me admirando. Então, vamos fazer essa reflexão todos os dias, que com certeza a gente vai ter uma melhora muito grande. Não podemos querer ser perfeitos, não existe a perfeição. A perfeição só em Deus. A gente pode estar nesse caminho, aí daqui a pouco dá uma escorregada e você faz vamos dizer assim, toma uma atitude horrível. Aí você, nesse momento, poxa, mas eu não sou perfeita não, mas eu vou me refazer. Então, para finalizar,
eu gostaria de solicitar todos que estão nos ouvindo, todos do Oratório Virtual, que procuremos realmente viver uma vida de alegria, alegria de viver, alegria de estar aqui nesse momento, para que possamos deixar um legado realmente do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Aqui eu encerro minhas palavras e passo para a Fabiane. Vânia, muito obrigada, viu, por esse fechamento, né? Você conseguiu retomar, né, o que todo mundo expôs aqui. Trouxe bons conselhos, né? Boas lembranças. A gente, como católico, tem sempre que lembrar das coisas que não podemos esquecer, né? Do verdadeiro arrependimento, da presença da graça daquilo que a gente recebeu com o batismo, né? E o nosso compromisso a partir disso, né? De não perder essa graça, porque eu tento lembrar sempre, né, que dependendo, sim, da nossa conduta, dos nossos erros, dos nossos não arrependimentos, a gente pode, infelizmente, se afastar de Deus e perder aquilo que a gente, com tanta graça, enfim, uma graça imerecida, né, e como vocês falaram aqui, a grandiosidade de Deus, a nossa pequenez, quanto a gente tem que estar sempre, sempre pedindo a presença dele para nos fortalecer, né? Porque sem ele a gente não é nada. Queria agradecer a fala de todos vocês aqui. Se, antes de eu encerrar, alguém quiser fazer algum complemento a respeito do que foi dito, algum paralelo, né, com o tema do Christian Day, a alegria de ser católico, a gente tem alguns minutos ainda, porque cada um colocou, né? Enfim, se alguém quiser fazer um adendo, né, ou uma reflexão da fala do colega, está aberto aqui alguns minutinhos, caso alguém queira fazer isso agora. Não? Eu falei da caridade, eu só queria pontuar um negocinho. Infelizmente, hoje também, a gente considera filantropia como caridade, e não é. São coisas distintas, né? Então, por exemplo, a gente vê pessoas ricas, coisa e tal, é um filântropo, coisa e tal, mas normalmente tem uns interesses por trás. É só isso, para pontuar. Obrigada, Raimundo. Eu gostaria só... Liana colocou o dedo primeiro. Foi, deixa eu abrir o microfone dela. Diga, Liana. O que eu quero pontuar aqui, da parte que eu falei do transcendente, é o seguinte. Sempre a gente fala que Deus é amor, mas tem uma consciência também que o amor é Deus. A palavra amor tem sido banalizada, tem muito tempo ela vem sendo banalizada, né? Como outras que a gente sabe também. Mas, sem banalizar, vamos entender o amor verdadeiro de Cristo, unido com Deus e o Espírito Santo. Essa é uma graça que a gente pode receber. Depende de nós também receber. Você falou, Fábio, que era merecido. Tudo bem, nós somos estátuas. Nós somos só de um defunto, como eu lhe falo no outro capítulo. Mas a gente pode se esforçar. E é isso que ele quer, que a gente se esforce. Ele nos sustenta para que a gente se esforce em busca desse amor. Amor em termos de, como o Raimundo falou, doação verdadeira. Como Vânia falou, o amor entre nós, sem precisar pensar, ficar bem na fita. A alegria de ser cristão é a alegria de ter a certeza que nós somos sustentados por Deus e por Cristo, e Cristo está ao nosso lado. Essa é a nossa alegria principal, essa certeza que faz com que a gente prossiga na fé. Era isso que eu queria dizer. Eu queria complementar, que Raimundo falou a questão da caridade e da filantropia. É porque muitas vezes a gente acha
que você fazer caridade, alguém está com, fulano, me leve ali, eu estou precisando ir ali, aí você, eu vou levar fulano ali. Isso não é caridade. Se essa vontade de ir a algum lugar for um ato de vaidade dessa pessoa, você não deve se sacrificar para fazer aquela vontade daquela pessoa. Isso não é caridade. Então, a gente precisa também, como o Raimundo falou, separar, não é? Aquilo, vamos dizer assim, que é o real, daquilo que é aquela vontade de uma vaidade. Ou seja, a perdoar a pessoa, eu tenho que perdoar a pessoa, mas o ato que a pessoa fez, aquele ato, ela vai prestar conta a Deus. E a gente não deve ter essa interferência nisso aí. Então, é importante a gente estar verificando isso, até que ponto que eu estou, digamos, fazendo a vontade das pessoas, às vezes, até chamando isso de caridade, quando, na verdade, eu estou me deixando levar, às vezes, por uma chantagem até de um parente que quer muito que a gente faça determinada coisa. Então, a gente precisa analisar e separar a pessoa do ato. Isso é muito importante. Era isso que eu queria pontuar e, mais uma vez, agradecer essa experiência belíssima. Esperamos que tenhamos, talvez, a oportunidade de fazer outras experiências dessas ao longo de 2023. Obrigada a todos. Obrigada, gente. Então, vou, para finalizar, né, com a nossa oração e pedir, né, que a gente tenha sempre, lembre sempre, né, da necessidade de orar diariamente. Somos católicos, oração é como o ar que a gente respira, né, diariamente. Então, que a gente consiga rezar o terço diário, conversar com Deus todos os dias, né? Como Santa Teresa d'Ávila fez por muitos anos na oração dela, com o apoio de um livro, né? A Imitação de Cristo, Filoteia, enfim, porque no começo a gente fica meio perdido, né? Então, eu citei esses livros porque são livros que nos ajudam a conduzir melhor, né? A nossa oração, o nosso diálogo com Deus, né? E para finalizar, vamos fazer uma Ave Maria para a nossa felicidade, das pessoas que estão acompanhando o oratório virtual, pelo Padre Gilson e seu maravilhoso magistério. Somos muito gratos ao trabalho de Padre Gilson, à equipe do oratório virtual, as pessoas que sempre estão apoiando, né, fazendo todo esse trabalho, essa missão, né, ir para frente, acontecer, pelas pessoas que nos assistem nesse momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Que estejamos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oratório. Somente Pode falar. Eu gostaria de agradecer ao Grupo de Estudos Políticos da Bahia, que desde dezembro de 2020 estamos nessa, eu chamo de missão, a todas as pessoas que estão, digamos assim, se empenhando em levar esse trabalho adiante. Agradecer ao Ricardo Nogueira, que também coordena juntamente comigo, e a todos vocês que aceitaram esse convite. Eu sei que nesse momento estamos passando, foi um momento assim que a gente teve que fazer um esforço maior para poder participar dessa gravação. Obrigada a todos, obrigada a Fabiane, obrigada a Padre Gilson, muito obrigada de coração a todos vocês. Oratório virtual, orando com você e por você. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Até mais, pessoal. Fique com Deus. Amém. Amém.